Fez um altar de madeira de acácia para os holocaustos, com 1,35 m de altura. Era quadrado, com 2,25 m de cada lado. E fez uma ponta em forma de chifre em cada um dos 4 cantos, formando uma só peça com o altar, o qual revestiu de bronze. De bronze fez todos os seus utensílios, os recipientes para recolher cinzas, as pás, as bacias de aspersão, os garfos para a carne e os braseiros. Fez uma grelha de bronze para o altar em forma de rede, abaixo da sua beirada, à meia altura do altar. Fundiu 4 argolas de bronze para sustentar as varas nos 4 cantos da grelha de bronze. Fez as varas de madeira de acácia, revestiu-as de bronze e colocou-as nas argolas, nos 2 lados do altar, para que o pudessem carregar. O altar era oco, feito de tábuas. Fez a bacia de bronze e a sua base com os espelhos das mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro. Fez também o pátio. O lado sul tinha 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado norte também tinha 45 metros de comprimento, com 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado ocidental, com suas cortinas externas, tinha 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado oriental, que dá para o nascente, também tinha 22 metros e meio de largura. Havia cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento num dos lados da entrada, com 3 colunas e 3 bases, e cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento no outro lado da entrada do pátio, também com 3 colunas e 3 bases. Todas as cortinas ao redor do pátio eram feitas de linho fino trançado. As bases das colunas eram de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata, e o topo das colunas também eram revestidos de prata, de modo que todas as colunas do pátio tinham ligaduras de prata. Na entrada do pátio havia uma cortina de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador. Tinha 9 metros de comprimento e, à semelhança das cortinas do pátio, tinha 2 metros e 25 centímetros de altura, com 4 colunas e 4 bases de bronze. Seus ganchos e ligaduras eram de prata e o topo das colunas também era revestido de prata. Todas as estacas da tenda do tabernáculo e do pátio que o rodeava eram de bronze. Esta é a relação do material usado para o tabernáculo da aliança, registrada por ordem de Moisés pelos levitas, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Com ele estava Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, artesão e projetista, e também bordador em linho fino e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. O peso total do ouro recebido na oferta movida e utilizado para a obra do santuário foi de 1 tonelada, com base no peso padrão do santuário. O peso da prata recebida dos que foram contados no recenseamento da comunidade foi superior a 3,5 toneladas, com base no peso padrão do santuário, 6 gramas para cada um dos recenseados, isto é, para 603.550 homens de 20 anos de idade para cima. As 3,5 toneladas de prata foram usadas para fundir as bases do santuário e do véu. 100 bases feitas das 3,5 toneladas, 35 quilos para cada base. 20 quilos e 300 gramas foram usados para fazer os ganchos para as colunas, para revestir a parte superior das colunas
e para fazer as suas ligaduras. O peso do bronze da oferta movida foi de 2,5 toneladas. Ele o utilizou para fazer as bases da entrada da tenda do encontro, o altar de bronze, a sua grelha e todos os seus utensílios, as bases do pátio ao redor e da sua entrada e todas as estacas do tabernáculo e do pátio em derredor. Fala galera, beleza? Não estou aparecendo dessa vez, mas o conteúdo aqui é o mesmo. Nesse capítulo 38 nós vemos a continuidade da descrição do tabernáculo, tá, que está sendo construído. E aqui eles saem daquela tenda, né, que fica no meio do tabernáculo, do espaço do tabernáculo, e a gente vai para o pátio. No pátio nós vemos a bacia de bronze, vemos o altar de holocausto, vemos as próprias colunas, né, que delimitavam o espaço total do tabernáculo. E aqui é descrito de que eram compostos, né? Aqui a gente vê que já não aparece tanto ouro, já é bronze, é prata, é madeira, né? São outros elementos. O ouro ficou ali para a tenda do encontro, né? Aquela tenda de dentro do tabernáculo, ok? E pelo que eu já falei para vocês, que o ouro representa a própria divindade, né? Dá esse caráter excepcional, esse caráter santo, né, daquele ambiente. Mas não é por isso que os outros elementos fora da tenda não fossem importantes. Certamente eram importantes, né? O altar do holocausto, né, que podemos associar também com uma necessidade para nos aproximarmos de Deus. Primeiro, haver um sacrifício que nos leve ao encontro do Pai, já que somos pecadores, né? Então, antigamente era o sacrifício de animais ali no altar dos holocaustos, mas nós sabemos que Jesus foi o sacrifício definitivo que nos permitiu entrar na presença de Deus. E após o sacrifício de Cristo, uma vez sendo alvo desse sacrifício de Jesus, nós somos lavados, né, pela bacia de bronze, onde representa essa lavagem, né, pela palavra de Deus, essa lavagem pelo Espírito Santo de Deus, né, que é a salvação e todo o seu processo, né, de santificação em nossas vidas. E isso é o que se segue, né, ao sacrifício, é essa oportunidade de sermos restaurados, termos nossas vestes lavadas, para então entrarmos na tenda, entrarmos no santo lugar e no santo dos santos, que é um lugar de glória, de intimidade com Deus, é um lugar de encontro mesmo com o divino, né? Então nós reconhecemos que o tabernáculo ele tem essa representação, né? Para os israelitas ainda não eles visualizando a pessoa de Jesus, porém hoje nós podendo entender a obra de Jesus, vemos que Deus já estava desde o início comunicando a sua vontade, comunicando através de símbolos o que ele faria, ok? E algo para a gente comentar rapidinho aqui é que o total de ouro doado foi o equivalente a 1 tonelada, a 1.000 quilos. O total de prata recebida estava superior a 3,5 toneladas, e o total de bronze recebido foi superior a 2,5 toneladas, tá? Isso mostra a liberalidade do coração do povo, né, para aquele projeto. Foi um projeto que uniu as pessoas também. Isso também era importante, né, já que elas estavam se formando como nação, terem objetivos em comum, não ficarem também só olhando para o deserto, só olhando para as dificuldades, elas ganharem um sentido, ganharem ali um significado. Então era muito importante, né, o tabernáculo para aquele povo, né? E é isso, queridos. É um assunto que vale a pena ler com calma, talvez pegar algum material para estudar com calma, mas que espero ter acrescentado aí a vida de vocês. Um beijo grande e até a próxima.